Saudações pessoal, aqui é o Denner, estamos começando aqui o Diretriz Upgrade. Já deixa aquele like e se inscreve no canal, dá essa força, compartilha e ajuda a gente a crescer. Porque o objetivo desse canal é fazer a gente crescer juntos. E hoje nós vamos estar falando sobre trabalho. Trabalho que é um dos grandes pilares da sociedade. E esse trabalho estaremos falando desde o chão de fábrica até o home office e desde a sua origem. Então fica comigo. Vamos lá. O trabalho, com a sua origem, a palavra trabalho em si, a gente vai entender isso agora. A palavra trabalho em si, ela vem de tripalium, que é do latim. Há línguas como francês, português, espanhol, a maioria são derivadas do latim. Então, o que era tripalium? Tripalium nada mais é do que um instrumento de tortura, de forma de X, que era usado para criminosos na época. Eles eram colocados nesse aparelho chamado tripalium. Eu estarei colocando aqui a imagem para vocês poderem observar. E nesse aparelho, o que acontecia? Eles eram chicoteados também. Então, o tripalium tem a origem da palavra, o trabalho vem de tripalium. E nós podemos observar que, tanto no português como no espanhol, e até mesmo no francês, era algo que a palavra significa algo, trabalho significa algo penoso, algo cansativo, algo depreciativo, algo ruim. E algumas origens, como até mesmo o alemão diz pra gente que a palavra trabalho significa algo que você tem que fazer por obrigação. Ou seja, eu preciso fazer aquilo, não tenho alternativa. Trabalho, você precisa trabalhar. E com certeza até hoje nós precisamos trabalhar. Já se a gente for observar a origem do inglês, o inglês já tem talvez um pouco menos, mas não deixa de ser também um pouco ruim, porque a palavra em inglês, trabalho, ela tem um significado de algo como se fosse produtivo, algo produtivo, você tem que fazer para você ter produção, você se expandir, mas não deixa de ser uma produção penosa, ou seja, algo que você tem que se esforçar, fazer um pouco a mais. O interessante, se a gente fazer uma comparação, por exemplo, eu peguei a questão do Japão mesmo. A palavra do Japão tem vários significados, mas ele sempre tem que fazer o quê? Ele sempre é elevado à questão de você fazer alguma coisa. Então, trabalho no Japão não é algo visto como... não tem uma origem ruim. É algo positivo. É algo que você está construindo, que você está fazendo. Então, isso é interessante se você pegar, talvez, a origem do trabalho por uma questão oriental e jamais por uma questão ocidental, que é o nosso caso, que somos do Ocidente. Então a gente observa que tem essa diferenciação aí. Então a nossa origem de trabalho, ela não é das melhores. Tanto é que a gente pode até hoje comparar, dizer, eita, que amanhã é segunda-feira brava, eita, tô aqui na luta, o caminho, você está fazendo o quê, rapaz? Estou aqui na luta, estou no trabalho, eu vou pra guerra, vou lá. Então, se a gente for observar, isso tem todo sentido, se a gente for observar a origem da nossa palavra trabalho. E se estiver gostando, não esquece de deixar o joinha e deixar aquele like. Outra coisa muito interessante, que o trabalho era algo indigno. Hoje, qualquer trabalhador pode se considerar uma pessoa honrada, mas na época dos gregos e até mesmo dos romanos, o trabalho, principalmente o braçal, ele era visto como algo indigno. Trabalhos braçais, como talvez um pedreiro, um eletricista, um batedor de carga, uma pessoa que limpa quintal, qualquer tipo de trabalho braçal, ele era visto como um trabalho indigno. O que era bem visto na sociedade na época era trabalhos lúdicos, artísticos, o trabalho de políticos. Isso era muito importante e era bem visto pela sociedade na época, tanto na Grécia como em Roma. Em Roma também tinha a questão até mesmo um pouco depreciativa, que era a negociação. A palavra negociação, ela tem uma origem que significa negar o lazer, ela está negando o lazer, deixar o lazer, digamos, para depois. E tudo que era, digamos, filosófico, ideias, pensadores, artistas, músicos e políticos na época para o Império Romano era algo realmente nobre, era algo vantajoso. Então, se você estava fazendo negócio, não era uma coisa assim tão bem vista pela sociedade.
Uma questão também interessante de uma outra base também do trabalho, se a gente olhar pela questão da base judaico-cristã, que é uma origem que, querendo ou não, influenciou profundamente todo o Ocidente e nos orienta até hoje, né, por causa da sua palavra, da sua Bíblia. O livro de Pentateuco, que traz o primeiro livro ali, Gênesis, que também é o primeiro livro da Bíblia cristã, ela completa, a gente observa em Gênesis 3,19 que diz que Deus, amaldiçoando o homem, a dizer que ele iria comer do seu trabalho e do suor do seu rosto. Ou seja, para ele ter o pão, ele teria que trabalhar, ele teria que fadigar, ele teria que cansar, ele teria que batalhar por aquilo ali. Que algo talvez antes era dado pela graça e o favor de Deus, agora ele teria que ralar, ele teria que fazer acontecer. Essa mesma questão foi após a queda do homem. A mulher teve a questão de, no parto, ter as dores, e o homem teria que ralar o seu sustento, trabalhar por toda a sua vida. Então a gente também entende que na base judaico-cristã o trabalho também é visto como algo difícil, algo ruim de ser feito. E o grande desenvolvimento realmente do que aconteceu, do grande marco realmente que desenvolveu todo o trabalho, toda a sua origem, já é um pouco mais próximo de nós. Demorou bastante, porque depois disso que eu te expliquei, Roma e a Grécia ainda elas continuaram por muito tempo, muitos séculos, tratando o trabalhador praticamente braçal como escravos. Como que é esses escravos? Quer dizer que se eu fosse um trabalhador na época, eu seria um escravo? A questão na sociedade da época era o seguinte: normalmente escravos eram aqueles que eram derrotados nas guerras. Ou seja, uma civilização que derrotava outra, aquelas pessoas derrotadas, normalmente elas viravam escravos. Independente da sua cor, pele, não tinha isso. Era realmente os derrotados. Os derrotados viravam escravos para servir a população vitoriosa. Que normalmente ela se trabalhava com as questões lúdicas, como a gente havia falado, e também sobre as questões políticas. Então, as questões braçais realmente eram feitas simplesmente por pessoas que não tinham condições de ter seus escravos, o comércio de escravos, no qual eram vendidos, ou elas realmente eram pessoas que estavam numa situação complicada financeiramente, porque normalmente, se você estava numa sociedade, a tendência de você ter um escravo era muito grande. Sendo que a sua sociedade, a sua civilização, no caso tipo a romana, que tinha um grande império e um grande poderio, com certeza você teria uma grande chance de ter um escravo na época, que era algo comum e corriqueiro. Com o final do Império Romano, começa a se criar os feudalismos, os senhores feudais ali. Isso não muda muito a miséria do trabalhador. A questão ali é que realmente para-se de ter escravos e começa-se a ter pessoas para trabalhar. Mas isso ainda continua com aquela questão daquela miséria da vida que não se transforma praticamente, até o início do Renascimento, onde o homem passa a ser o centro de tudo, onde as ideias começam a se transformar e é onde tudo começa a acontecer. E nós chegamos na grande e tal famosa Revolução Industrial, onde vai ser um grande marco, onde vai ser uma grande transformação, onde que vai acontecer uma grande migração do homem, do trabalhador, da zona rural para a zona urbana, trazendo grandes pessoas por causa da sua mão de obra. E se você gostou até aqui, a gente vai para a segunda parte, mas já deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilha e se inscreve com a gente.